se eu te dissesse que no nosso cérebro existem janelas que se abrem em alguns momentos e que a gente consegue entrar e enriquecer esse cérebro e que isso vale mais do que ouro? Então fica nesse vídeo porque eu vou te mostrar quais sinais observar e como potencializar o desenvolvimento da sua criança, do seu filho, do seu paciente ou do seu aluno. Eu sou Mayra Gaiato, psicóloga, neurocientista, mestre em ABA e fundadora do Instituto Singular. Hoje a gente vai falar de um tema que pode mudar o caminho de uma família e de uma intervenção, de uma clínica inteira. O período crítico de desenvolvimento, que são sinais precoces do autismo e por que agir cedo faz muita diferença. Eu sei que esse assunto te assusta, então deixa eu começar do jeito certo. Você não precisa viver em alerta, mas também não pode ignorar sinais repetidos. O foco aqui é informação prática. Período crítico do desenvolvimento é uma janela em que o cérebro está especialmente maleável, plástico, formando conexões com muita velocidade. Ele começa lá na concepção e tem um núcleo forte na primeira infância. Nessa fase do período crítico, experiências e interações constroem as bases de cérebro das áreas de comunicação e linguagem, atenção e aprendizagem, regulação emocional, vínculo social. E isso não quer dizer que depois dessa fase acabou. Quer dizer que depois costuma exigir muito mais tempo e muito mais esforço para mudar caminhos ou para fazer os mesmos que a gente faz muito mais rápido nesse período. Existe um motivo pelo qual a gente fala tanto dos 3 primeiros anos de vida, porque é quando o cérebro está refinando circuitos de percepção, linguagem, socialização com base na experiência. E uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais reforça uma coisa super importante. Muitos cuidadores conseguem perceber diferenças já no primeiro ano de vida, principalmente depois de 6 meses de idade dos bebês, em linguagem pré-verbal, em habilidades comunicativas e em motricidade fina. Aqui eu vou te dar um mapa por idade, tá? Com sinais que merecem a sua atenção. Mas olha só, o sinal não é diagnóstico, é motivo para observar e, se persistir, avaliar. Procure sempre um profissional especializado. De 6 a 12 meses são sinais sutis. Pouco sorriso social, pouca troca. Você gostaria que a criança te olhasse mais enquanto está amamentando, no seio ou na mamadeira. Então a criança dá pouco sorriso social, pouca troca, tem pouca resposta ao nome. Sabe quando você chama e ele não olha? A criança, gente, ela não faz 100% das vezes que você chama ou que você pede. Ela precisa fazer e atender de 70% a 80% das vezes, porque só um robô faria 100%, mas menos do que 70% também é já um índice muito baixo. Então, não é uma questão, a criança faz ou não faz? Ela faz com uma frequência. Uma criança que tem sinais de atraso não é uma criança incapaz, é uma criança que está com um desenvolvimento diferente. Então ela faz pouco balbucio, tem pouca vocalização social, pouca troca de balbucios com o cuidador. Quando o cuidador vai trocar, vai brincar, a criança fica olhando, sorri. E quando o cuidador para de falar ou de fazer os sonzinhos, a criança continua. Depois que a criança para, o cuidador faz e há uma troca. Em crianças que estão com questões do neurodesenvolvimento, isso é bem mais baixo. A criança também tem pouco interesse por gente, tem mais interesse por objetos. E por que isso acontece? Porque algumas áreas do cérebro dela, relacionadas a movimentos biológicos, não se acendem quando vê um corpo em movimento. E o cérebro fica mais ativado quando vê movimentos repetitivos, como uma folhinha que sempre se mexe, os dedinhos, ou ventilador, ou máquina de lavar. E de 12 a 24 meses é uma fase que os sintomas de atraso ficam mais evidentes. Aí a criança já não tem uma comunicação efetiva que começou a acontecer lá na troca de balbucio, o atraso, mas que agora fica mais evidente. Então ela não consegue apontar para te mostrar, para pedir coisas e não olha para você para ver se você está olhando o que ela está compartilhando. Sabe o que a criança faz nessa idade? Ela
puxa você como ferramenta. Só quando ela não consegue pegar as coisas. Se ela consegue, ela nem te solicita. Ela pega cadeiras, caixas, faz o que precisar para pegar coisas que estão super altas e usa o outro como ferramenta. Isso é um sinal preocupante. A criança não compartilha a atenção quando ela vê uma coisa legal na ideia assim, olha isso! Tem baixa imitação de piscadinha, de mandar beijo, de fazer tchau. Tem pouca busca por interação, por brincadeira social. Tem uma linguagem que não aparece, que não vem ou que não evolui como esperado. Tem um atraso aí na fala. E aqui um ponto que muitas famílias relatam. A criança fazia tchau, fazia contato, falava algumas palavrinhas e para de fazer. Isso é um caso de regressão ou de estagnação e precisa de avaliação. Tá, entendi os sinais, Maíra, mas o que fazer para ajudar a criança nessas etapas se eu percebo que eu relacionei o que você falou com a minha criança? A resposta é simples: intervenção precoce. Quando? Ontem. Intervenção precoce não é consertar a criança, não é esperar um diagnóstico para começar a agir, é abrir caminhos de desenvolvimento enquanto o cérebro está mais plástico, é aprender técnicas diferentes para estimular, como há estratégias naturalistas, que são as técnicas baseadas aí, que são técnicas de terapia comportamental, que geram muitos estímulos enriquecedores para o cérebro, independente da criança ter diagnóstico ou não. E não sou eu que estou falando, tá? Existem estudos científicos robustos que comprovam que o importante é começar a intervir, buscando qualidade de vida para a criança, para que ela se desenvolva plenamente o quanto antes. Um estudo científico mostrou que um modelo Denver de intervenção precoce, ISDM, reforça que os sintomas podem ser percebidos no segundo ano, de 12 a 24 meses, e que intervenções precoces aproveitam essa neuroplasticidade para promover habilidades sociais e de comunicação. Tem muitos estudos sobre este modelo e sobre outras estratégias naturalistas que são bastante importantes. E do ponto de vista neurobiológico, a literatura científica discute o autismo como algo que pode envolver alterações nessas janelas críticas de refinamento de circuitos cerebrais. A ideia central é: essas são janelas de oportunidade e também de vulnerabilidades, porque se a gente não usa, não aproveita, depois fica difícil de desenvolver. Então aqui vão 4 dicas para você, como pai ou como profissional, precisa agir quando encontra algum sinal de atraso no desenvolvimento da sua criança, do seu aluno, do seu paciente. 1. Se te preocupa, registre. Observe o padrão. Faça vídeos curtos no dia a dia. Isso ajuda muito o profissional a entender esses padrões. 2. Procura a avaliação quando os sinais são persistentes. Pediatra do desenvolvimento, neuropediatra, psiquiatra infantil, equipe multidisciplinar. O importante é você não ficar sozinho e não esperar. Mesmo que um desses profissionais te diga, volta daqui a alguns meses, fica tranquila. Se você sente, vai atrás. Enquanto você avalia, estimule do jeito certo, sem virar terapia em casa, mas estimulando de um jeito que vai enriquecer esse cérebro. Brinque de turnos, minha vez, sua vez. Imite ações simples, bater palma, carrinho, encaixe. Larga o celular e vai pro chão com a criança, não deixa ela ficar em eletrônicos. Desliga aquela TV de fundo, sabe? Narre a rotina com frases curtas. Agora vamos pra casa da vovó. Chegou lá, casa da vovó. Use muito agora e depois. Agora vamos para casa da vovó. Depois voltamos para casa. Você brinca com os carrinhos. Reforce comunicação funcional muito. Pede para a criança apontar. Se ela não faz, coloca numa altura um pouquinho mais longe, espera ela tentar pegar, fazer alcance dirigido e abaixa os dedinhos dela para ela associar que fazendo isso você entende. Entendi. Entrega rapidinho. Estimule a criança a pedir ajuda para você. Estimule a criança a escolher. Priorize vínculo e interação real. O que o cérebro aprende é com comunicação na troca. E isso é intervenção também. Quando o diagnóstico atrasa,
A família, ela costuma viver em meio a dúvidas. Fica procurando coisas para dizer, não é autismo, não. Não, é muito diferente disso aqui que eu tô vendo no Dr. Google. E muitas pessoas de fora invalidam as percepções, falando, isso é só uma birrinha, não é nada. Filho do meu vizinho também era assim, seu pai também era assim. E aí, quando você procura ajuda, começa uma verdadeira peregrinação por profissionais. Eu sei que gera um cansaço, culpa e até um medo do futuro. Mas você precisa seguir o caminho certo, de quem você confia. Hoje, por exemplo, você chegou até esse vídeo. E esse canal tem diversos conteúdos informativos e gratuitos para você aprender. Se precisar de mais ajuda, acesse o link das minhas clínicas. Minha equipe vai te acolher, independente do momento que você esteja. A gente tem solução porque a gente já faz isso há mais de 20 e tantos anos. Informação muda tudo. Tira você do escuro, coloca você num caminho que tem passos e que tem evolução. Agora eu quero te ouvir. Qual sinal mais te deixa em dúvida? Me conta aqui nos comentários. Eu leio tudo e posso fazer um vídeo específico para você. Conta comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. E se você hoje está vivendo problemas de comportamento com a sua criança ou adolescente, que não olha para você, que não brinca com você, que não se comunica direito com você, então você precisa de um conjunto de técnicas para aplicar no dia a dia, em casa, na escola, no consultório, que tem um caminho, um passo a passo, avaliação, sugestões de metas, objetivos, para você chegar lá, numa estimulação que vai fazer essa criança ser mais feliz, ter mais habilidades, enriquecer repertório. Isso tudo tá no meu curso de ABA Estratégias Naturalistas. Eu vou deixar o link aqui para você.